Oi, oi! Hoje vamos falar sobre resistência à insulina, o que isso tem a ver com a saúde mental, o que isso tem a ver também com a saúde física. E a minha convidada hoje é uma médica, que é minha colega, que estamos fazendo mentoria da medicina germânica junto, né? Então, ela é uma especialista também da medicina germânica, mas ela tem o acréscimo que ela tem o conhecimento da parte da medicina, nutróloga, é uma pessoa muito capaz. E uma das verdades que a medicina germânica trouxe de diferencial daquilo que a gente aprendeu, que a resistência à insulina não é aquele ataque que o corpo faz nas nossas células, né? Então, o novo olhar que a medicina germânica traz, ele faz a gente não olhar mais com raiva para o sintoma, é a primeira coisa, né? Então, a doutora maravilhosa já chegou, vamos entrar. Enquanto o Instagram sempre dá uma paradinha. Lívia, bem-vinda. Oi, Silvina. Oi, oi, tá cada vez mais loira, loira mais bonita. Obrigada, obrigada. Pois é, acabei deixando os cabelos mais loiros dessa vez. Bom dia, pessoal que está aqui agora e também quem for assistir a gravação. Fica alguns dias aqui no Instagram e às vezes eu passo para o YouTube, lá tem bastante lives sobre diabetes já e sobre outros sintomas, então não passo todos para lá, né? Mas eu sei que hoje vai ser conhecimento para mim também, né? Porque a tua área é diferente da minha, mesmo nós sendo colegas da medicina germânica, né? Então a tua formação anterior vem agregar muito, né? E vem trazer um novo olhar também, né? Se apresente, quem sabe tem gente que não te conhece. Sim, então mais uma vez te agradeço o convite, né, Silvina? Sempre bom a gente estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do nosso saber. Então, para as pessoas aí que te acompanham, te seguem, né? Eu me chamo Mara, eu sou médica, então eu sou médica nutróloga, é uma especialidade médica, nutrologia, né? Que não é da nutrição, é médica mesmo. Então, as Uhum. pessoas às vezes fazem uma confusão com a nutricionista, e eu costumo dizer assim: a gente trabalha em parceria. Um bom nutrólogo sempre tem uma nutricionista ao seu lado, né? Uhum. Mas basicamente é a gente entender que nós estudamos o quanto os nutrientes podem impactar nos processos de saúde e doença. Né? Da nossa, ó, a Lívia aí tá dizendo que é nutricionista, então você já sabe a diferença, né, Lívia? É. É, e claro, né, ao longo dos anos, assim, eu digo que eu sou uma médica com abordagem corpo, mente e coração, né? Então, porque eu desenvolvi realmente, através de corpo, mente e coração, eu desenvolvi uma metodologia de que a gente trabalha dessa forma, abordando sempre o corpo físico, Uhum. né, biológico, o corpo mental e o corpo emocional, porque o coração fala sobre as emoções, né? E as emoções, elas não são racionalizadas, elas são sentidas, né? Tanto no campo eletromagnético do coração quanto no corpo físico. Então, quando a gente não consegue captar a emoção, dar nome para ela, para aquilo que eu estou sentindo, muitas vezes eu passo despercebido, né, sobre a emoção, sobre esse sentimento, mas isso fica no corpo, né? Sim. E é uma abordagem aí que envolve além da nutrologia, mas a gente está aqui para falar hoje, então, justamente um pouquinho do quanto a resistência insulínica, diabetes também impacta na saúde mental, né? É porque a emoção, a gente sempre achou, a gente sempre associou o coraçãozinho com a emoção, né? Então a gente acha que o coração físico é só ali que está concentrada a emoção, que só os infartos, só essa parte, né? E na verdade a medicina germânica provou que, e provável que você também já percebeu isso no seu trabalho, que a emoção está por trás de todas as doenças, ela está uma mistura, né? Então, tanto que, por exemplo, um câncer de seio, eu vou atender alguém logo depois de meio-dia que tem câncer no seio, sem ter o seio, né? Já amputou tudo, né? Mas tem câncer no seio, né? Então, é porque a emoção, ela continua presente. O seio não está mais ali.
O Uhum. coração não dá para tirar, então não dá para provar isso, né? Mas um outro órgão, quem amputa uma perna também, eu tive todos os meus ancestrais diabéticos com pernas amputadas, eles sentiam dor no pé ainda, né? Então a emoção ela continua no corpo mesmo quando a pessoa faz a cirurgia, né? Então a parte mental, emocional, ela vai muito além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente tem consciência, né? Exatamente. E assim, até é importante a gente colocar um pouquinho isso para as pessoas, Silvinas, para elas entenderem, né? Então, por exemplo, na parte ali de amputar um membro, a gente diz que é a dor do membro fantasma, né? Porque esse membro É, não existe mais, mas eu sinto. Então, as pessoas podem se perguntar assim, ué, mas como é que a pessoa pode sentir, né? Existe uma via que nós chamamos que é a via neuronal. Então, eu tenho o nervo, eu perco uma parte desse nervo, uma parte desse membro, mas a via completa eu não perco, né? E aquele sinal, ele está ligado também a uma parte do meu cérebro. Então, eu ainda tenho a sensação através dessa parte cerebral que é conectada, sim. né? E aí, falando do coração, né? Então, assim, o coração ele é o primeiro órgão formado no nosso corpo. Então, é como se ele registrasse todas. Então, há para neurônios. Então, às vezes as pessoas não sabem, o coração tem neurônio, ele tem um pulso elétrico, né? Ou seja, ele forma um campo eletromagnético. Então, muitos sinais que nós captamos através aqui de uma região do nosso cérebro e nós captamos através do nosso campo eletromagnético cardíaco, que tem essa comunicação com o cérebro, né? Só que conforme nós crescemos, eu falo assim, que a gente dá nome às coisas, a gente precisa nomear as coisas, né? Então vem aquela sensação, ou seja, o corpo recebe aquele estímulo através também do seu campo cardíaco, né? Ele é processado no cérebro e ele se instala no corpo físico. Se eu parar para racionalizar, eu vou dar nome a isso. Nossa, hoje eu tô, não sei, eu tô estranha, eu tô, né? Não tô triste, tô um pouco apática, ou eu tô triste, ou eu tô com raiva, ou eu tô com mágoa, ou eu tô frustrada, né? Porque existem as emoções muito primitivas e existem as emoções que vão então, assim, a alegria dá vazão a outras emoções, né? A tristeza dá vazões a outras emoções. Mas é como se, assim, tudo acaba na tristeza, na raiva, no medo, né? Na alegria, no nojo. E aí o que é interessante é que justamente a medicina germânica, ela traz esse olhar disso, né? Conectando o corpo a essa psique, mas essa psique não no sentido de que tudo é pensamento, né? Porque a gente está falando sobre sentimento. Como é que você se sentiu com aquela situação que foi o DHS, que foi o conflito inicial para o corpo trazer a doença, né? Então pode ver, a gente está falando de sentimento. Não quer dizer que não foi gerado um pensamento, porque o pensamento às vezes fica ali retroalimentando aquele sentimento, Sim. né? Então É tão importante as rápido. pessoas A emoção, entenderem. ela ativa um pensamento e o pensamento já ativa o sentimento e o corpo faz, então, a reação que isso dá, a reação física, a gente acredita muito, assim, ainda também que doença mental, até pouco tempo a gente acreditou que era mais frescura, que não aparece fisicamente, né? E não é, né? Não se separa. A doença, quem tem uma doença mental não é só lá na mente, é o corpo inteiro que está doente, né? Exato, né? E sobre isso até era o nosso interesse de falar, né? Porque assim, vamos lá, quando se fala muito de depressão, ansiedade, né? Agora tá na moda o TDAH, né? Que nada mais é algo que já sempre se soube, só que agora se estuda muito mais, a gente está verificando mais, tem pessoas diagnosticando, às vezes não se compreendiam, né, na sua desatenção, porque achava que tudo era hiperatividade e desatenção, e não é bem assim. Ou Né? bipolaridade.
ou bipolaridade. E aí, quando nós vamos estudar isso através da medicina funcional, né? Ou seja, a medicina funcional é a base da medicina que eu pratico, né? Uhum. Então, o que a gente percebe? São doenças inflamatórias, porque todas elas falam de neurotransmissores e como se a gente só tivesse carência de serotonina, de dopamina, né? Dos neurotransmissores do bem-estar. E aí a gente esquece o que o corpo precisa para fabricar neurotransmissor, né? E o que impede que esse neurotransmissor funcione bem, como os processos inflamatórios. Ou como no caso do diabetes, né? Então, o diabético, ele tem uma resistência, inclusive, do açúcar chegar lá dentro das células, né? Sim. Então, eu digo assim, é como se a gasolina não chegasse no motor, gente. E aí, o que acontece? O cérebro, ele precisa de quê? De glicose para funcionar. Então, se eu tenho essa neuroinflamação, se eu tenho, né? Então, essa inflamação no intestino, porque eu não me alimento bem, eu tenho essa alteração da glicose, que ela não entra muito bem nas células, né? E aí eu vou tendo os processos inflamatórios, é natural que os meus comportamentos, os meus pensamentos, os meus sentimentos fiquem também muitas vezes modificados. Sim. Por conta toda essa questão bioquímica, porque tudo se integra. Basta a gente observar o dia que a gente se alimenta mal, por exemplo, domingo, que a maioria das pessoas saem da rotina. Domingo à noite é o dia de mais estresse corporal, estresse mental, é o dia que dá mais tensão, mais brigas nas famílias, mais brigas de trânsito, porque a pessoa, quando está alimentada assim recentemente com bastante coisa que fez o cérebro encher de açúcar, a mente intelectual, inteligente, intuitiva, ela já foi guardada lá no solo do pé, né? Sim. Então, quando a gente se alimenta mal, que está tudo inflamado, quando é contínuo essa má alimentação, essa vida sedentária, todos esses hábitos que fazem a gente também adoecer, quando isso é contínuo, a gente acaba entrando num processo inflamatório que a gente está sempre na defensiva, né? Sempre brigando contra algo. E isso faz a gente se tornar uma diabética reclamona, ranzinza e insuportável. Bom dia, Sandra. A Sandra foi minha coordenadora no tempo que eu trabalhava na escola, né? Então ainda está aqui me suportando. É sinal que não estou mais tão insuportável como na época, né? Porque a pessoa diabética, ela se torna muito ranzinza por causa de todo esse processo de... Ela briga com ela mesma e ela acaba descarregando. O jeito que a gente se trata, a gente trata os outros, né? Então, se eu tenho tanta raiva, tanto nojo de mim mesma, de não ser aquela pessoa ideal que eu sonho, né? Que o outro acaba sendo o alvo, né? Sim. Mas isso também é um processo de consciência, né, Silvina? Eu sempre falo isso, assim, às vezes a gente tem dificuldade de... A transformação pessoal, ela não é difícil, mas ela é desafiadora, porque ela exige da gente uma constância. Eu digo assim, o caminho do autoconhecimento, do despertar, as pessoas falam, ai, despertei. Não, você mal começou o despertar. E quando você achar que você está despertada, consciente, você vai ser tomada por uma nova consciência e você vai dizer assim, nossa, eu fui mais além, né? Então, e ele é desafiador justamente por isso, porque nós vamos lidar com as partes em que o mundo, o universo, aquilo que a gente vê nos outros, no fundo é um reflexo de como a gente se trata, de como a gente pensa, né? De coisas, de aspectos nossos internos. Então, às vezes, a primeira coisa é a consciência. Eu vou me tornando consciente de que talvez eu sou crítica demais, talvez eu sou exigente demais, né? E aí eu vou começando a verificar essa medida. O que é exigente demais? Na percepção de quem, né? Então, é um desafio, porque às vezes você está lidando, você está construindo o seu novo eu,
né? Mas ainda muito apegado a toda a história e tudo, a toda a bagagem que a gente traz, e aí a gente Sim. poderia entrar na parte sistêmica, né? Não é Sim. o objetivo se alongar aqui, mas Mas é desafiador. o campo familiar, o campo que a gente conhece bem, a germânica também aplica isso, né? Por exemplo, se eu fiquei a vida inteira funcionando de um jeito, agora eu faço uma terapia, um tratamento, eu estou começando a mudar a minha pessoa, meu jeito de ser, mas eu vou ter recaídas diárias de querer voltar para aquele lugar que eu conheço bem, né? Então, as Isso. pessoas que fizeram o desafio 30 dias comigo, né? Quando eu converso com elas, eu já tem dias assim, hoje não tô para papo, né? Porque a gente tem isso, tem dias que a gente realmente precisa parar, respirar, dizer amanhã vou estar melhor. Então, quando a gente no dia que a resistência à insulina está mais acentuada, porque algum gatilho mental, emocional faz a gente cair de novo, né? Então, esse processo ele é contínuo, só que ele vai Contínuo. ficando mais leve. Isso é certeza. Quando a gente Sim. está saindo da diabetes, no começo é desafiador. E quando a gente está saindo de toda pessoa na autotransformação, né? No começo é mais difícil, mas depois vai ficando mais leve. A gente vai se tornando um pouco mais forte, com mais olhar mais amplo, né? Então, vai aliviando, né? Não perder a esperança de que vai ser sempre esse sofrimento, não. Sim. Né? Sim, e na verdade, assim, né, impacto, quando a gente fala, né, dos impactos nessa saúde mental, emocional, é por isso, né? Se eu não tenho a entrada da glicose, se eu tenho essa resistência, ou seja, é para as pessoas perceberem que isso é uma coisa do piloto automático, né? O corpo vai funcionando assim, que propicia um tipo de comportamento, aquele comportamento reforça os sentimentos do corpo, né? E quando a gente vê essas pessoas tão assim, mentalmente, comportalmente falando, inflamadas. Se elas estão inflamadas, elas tendem a ter muitas vezes um sentimento depressivo maior, né? Sim. É uma questão relacionada até a um tipo de cansaço, ou um cansaço mental, ou essa crítica, né, interna muito grande, no sentido de falar assim, eu percebo que eu sou mais raivosa, ou eu percebo que eu sou, né, mais eu tenho tanta crítica de ser assim que eu acabo transferindo isso com o outro, então eu passo a ficar desgostosa com a minha vida, né? Uhum. Ou seja, assim, não tem uma associação direta, o diabético vai ter mais depressão, o diabético vai ter Não. mais transtorno de ansiedade. Não, a gente está falando de uma questão de saúde mental e emocional, né? No sentido de que todos nós podemos sim ser acometidos por isso, mas especialmente quem tem diabetes e resistência insulínica precisa lidar com esse nojo, né? Precisa adoçar mais a vida, trazer essa Sim. coisa mais fluida, mais leve, né? E que isso é natural, todo o processo, eu falo assim, no começo, quando a gente vai andar de bicicleta, né? Vai aprender a andar de bicicleta, é difícil. Você cai, você põe as duas Dói rodinhas para dar apoio. tudo. Depois que você aprendeu, você passa anos sem andar de bicicleta, você pega a bicicleta e você percebe que você consegue andar. Então, por quê? Porque já não existe mais o medo, a resistência, a mudança, né? Aquilo que é novo. E é natural, as pessoas precisam entender isso. É natural que a gente tenha medo do novo, né? Que a gente tenha um tipo de insegurança do novo. E eu tô falando de corpo mesmo. O próprio corpo, ele quer sempre voltar ao estado mais conhecido, ainda que esse estado não seja muito saudável. Né, Silvina? Sim. Porque quando você não conhece algo, você até pode querer, pode gostar de ter essas sensações novas. Só que o corpo, o cérebro, ele quer economizar energia. Então, quando você quer fazer algo novo, você precisa ter uma energia no cérebro também. Então, se você está com muita diabetes, muito açúcar localizado ali, e a gente, quando a gente está falando de diabetes no cérebro, não é aquela pessoa que tem diabetes já diagnosticada lá, que já está tomando medicação. A pessoa que se alimenta mal, que tem excesso de
de inflamação no corpo, isso que a doutora está trazendo, essa pessoa é uma diabética mental já, né? Ela já não tem mais a capacidade de... E vai fazer um exame e não vai aparecer, porque no exame ele vai olhar o corpo inteiro, se não tem excesso de glicose lá, ele não vai aparecer. Só que o sentimento, o comportamento, a energia já é igual, parecida com aquela pessoa que vai ter diabetes dali a 30 anos, né? Então, o TDAH, ele já é uma diabetes mental. O Alzheimer, se tu pesquisar no Google, ela já está como terceiro Sim. diabetes tipo 3, né? Porque é uma doença mental que é associada ao açúcar. Sim. A inflamação do corpo. Sim. Até tu trouxe uma coisa bem interessante para a gente colocar aí, né, para quem for assistir essa live, que é esse conceito que a gente chama que é um conceito paradoxal. O que acontece? O que eu tô falando? Que o metabolismo do açúcar, ele fica interrompido. Parece que o açúcar não entra bem na célula, né, por conta da resistência insulínica. Por outro lado, se a gente está com excessos de açúcar, né, inclusive ali com excesso de açúcar no sangue, a gente poderia pensar assim, tá, mas então se o cérebro precisa de açúcar, ele vai funcionar melhor. E não, esse é o paradoxo, porque é como se a gente precisasse realmente, o pouco não é legal, mas o excesso, ele é deletério. Então, quando está em excesso, o cérebro não consegue utilizar, né? E aí vai gerando essa resposta que a gente chama de neuroinflamação. E a neuroinflamação é o que está associada por exemplo, doença de Alzheimer. Então, por isso que nós falamos sobre essa questão, né? Esse processo de caramelização, de glicação, que acumula, então, o açúcar, né? De forma sistêmica e já na região cerebral, vai fazer um processo inflamatório nessa região e por isso vai aumentar o risco de ter um diabetes, né? Um Alzheimer, né? Uhum. E o TDAH, o que nós já sabemos também? Que existe a questão de trauma, né? Os conflitos, isso aqui, obviamente, mas nós estamos falando o quanto a parte alimentar, nutricional, vai nutrir ou não esse cérebro, né? E nessa parte, o que nós percebemos? Todo paciente que tem esse diagnóstico, quando ele consome mais açúcares, ele tem as funções executivas pioradas, ou seja, né? Porque ele vai faltar ali a dopamina, esses neurotransmissores, que é aquilo que eu falei. Se eu tenho um processo inflamatório, se o açúcar não está entrando bem onde ele precisa entrar de forma correta, nem mais nem menos, né? E eu faço um processo inflamatório, eu não tenho um bom funcionamento dos neurotransmissores. E aí, justamente aquelas áreas que precisam ser nutridas, né, para aquela pessoa ela ter as suas funções executivas. O que é função executiva? É lidar com a rotina do dia a dia, com a produtividade. Então, esse paciente ele vai realmente ficar mais perdido, sem ação, sem saber o que fazer, como se comportar, como agir, né? E traz muito sofrimento para o dia a dia dele, né? Sim. Porque hoje está cada vez mais acelerado o mundo, né? E se a pessoa já está com a mente inflamada, ela vai ter menos capacidade física e psicológica, mental, de acompanhar esse aceleramento, né? Então a pessoa chega nos 40, nos 50 e não consegue mais ir num caixa do banco, entender o que está escrito ali, interpretar. Pega o celular, aí, minha filha tem que me ajudar, porque a minha filha me fala assim, mãe, é só intuitivo, é só você seguir o que está ali. Mas quando a gente está com a mente inflamada, é igual quando a gente está com uma inflamação, a mão está toda inchada, toda inflamada. Você consegue movimentar? Imagina um cérebro que é cheio de sinapses, cheio de coisas que a gente não consegue nem ver, que precisa passar as informações. É impossível um cérebro inflamado ter intuição de sentir leveza, de se sentir feliz, de sentir, não entrar no TDAH. Nos excessos, na bipolaridade, né? Porque a bipolaridade nada mais é do que aquele cérebro. Um dia ele está muito inflamado e outro dia ele está menos inflamado. Aí a pessoa fica, um dia ela está bem, outro dia ela está lá. Aí
Isso com o tempo. Lembrando que é importante falar, né? Que no caso da bipolaridade não é um dia, tá, gente? Quando a Silvina tá falando um dia, assim, ela passa períodos, Sim. né? Porque a bipolaridade, às vezes a pessoa diz, eu acho que eu sou bipolar. Porque um dia eu tô feliz, no dia seguinte eu tô triste, no dia seguinte eu tô me achando maravilhosa e no outro dia... Não, a bipolaridade não é esse vai e vem de um dia para o outro rápido, tá? Mas pode então, ser só também. esclarecendo, né? Pode ser, porque tem pessoa assim que está bem, de repente mas aí não tem. Aí eu acho importante dizer que ela não tem, talvez, a bipolaridade especificamente. Então é importante, inclusive, ela pesquisar, né? Algum outro diagnóstico. Embora eu sempre falo que a gente não se prenda a diagnóstico, que o diagnóstico não seja algo, eu tenho resistência insulínica, eu tenho bipolaridade, eu tenho transtorno de ansiedade. Não, que a gente não use isso como uma tarja, né? Que os diagnósticos nos sirvam para a gente ter um entendimento sobre a nossa natureza, que a gente possa, então, ok, se eu estou hoje diabética, ok, recebi um diagnóstico de diabetes, né? Então, que eu possa olhar, peraí, vamos lá, eu vou abrir caixinha por caixinha da minha vida para ver o que eu posso fazer diferente. Então, assim, dentro do meu estilo de vida atual, tem algo que eu posso melhorar? Né? Dentro da minha história passada, quais foram as histórias dos meus pais, dos meus avós? O que eu vivi lá na infância? Então, eu posso revisitar aqueles lugares, não para dizer, tá vendo que eu vivi lá atrás, por isso que hoje eu sou diabética, né? E não, é você revisitar aquele lugar para trazer o entendimento e dizer, ok, hoje eu escolho uma realidade diferente. E o que eu preciso fazer? Quais são as ações que eu vou fazer dia após dia, com constância? Vai ter um momento de vontade de desistir, de jogar tudo pro alto, vai ter aquela resistência inicial, mas que se a gente vai chegando nessa consciência, a gente percebe que é assim, estou diabética. E talvez você passe muitos anos estando diabética, mas de repente lá, né, uma hora da sua vida você fala, nossa, né? O meu controle glicêmico está normal, né? E aí? E aí essa é uma jornada de conquista, não é um dia, né? A questão dos rótulos, a gente tem que realmente se atentar para isso, porque se eu falo, eu sou diabética, agora vou cuidar só da diabetes, então eu não posso deixar de ser diabética, porque daí eu não sou mais nada, né? Porque é a minha identidade ser diabética. E é ali, esse buraco que a maioria dos diabéticos cai e fica. Porque a pessoa perde a noção de quem ela é somente uma pessoa diabética que precisa de cuidados, né? Então, a vida passa a ser em torno de cuidar da gordura no fígado, cuidar do peso e cuidar da diabetes. É essa parte dos movimentos. Então, se restringe a academia quando faz, né? Se restringe a cuidar o que come. A vida fica só nisso, né? Então, fecha ali, né? E a pessoa perde a noção de quem ela é e que ela tem uma vida própria além da diabetes, né? Porque se ela não enxergar essa vida própria que ela tem, ela não vai conseguir sair desse buraco que ela está, né? Então, o que a gente faz no nosso trabalho com a medicina germânica? A gente faz a pessoa entender que é só uma partezinha da vida dela que é diabética. O resto continua existindo, continua tendo força, continua tendo capacidade de briga, continua tendo capacidade de criação, né? De ter uma vida familiar, uma vida social, porque senão a pessoa não vai mais para lugar nenhum, a pessoa se enterra na própria dor e aí começa a amputar órgãos, né? Porque daí não precisa mais dos órgãos, então pode cortar, né? E Silvina, eu vou perguntar assim, como é que você vê na tua prática, né? Você vê aí os pacientes, os teus pacientes, os teus clientes com diabetes, né? Ou com resistência insulínica. Você percebe um comportamento, um maior número de
uso de remédio para ansiedade, para depressão, para insônia. Você Sim. percebe isso? Sim, olha, eu digo quase 99% são ansiosos, tomam medicação de ansiedade, né? Quem não toma é porque é resistente a aceitar a medicação, que é o meu caso, né? Sim. Eu nunca tomei, mas eu fui diagnosticada com ansiedade, com bipolaridade muitas vezes ao longo da vida, né? Mas eu nunca tomei, porque tudo me fazia mal, né? Porque eu não queria, porque a resistência era tanta, né? Então, esses sintomas, ansiedade, insônia, eles vêm para dizer, ó, sai desse lugar, que esse lugar não é bom. Só que aí a pessoa acha que o problema é a ansiedade, o problema é a insônia, o problema é a dor no pé, o problema é a dor na mão. Aí, de repente, tem um diagnóstico de fibromialgia. Ah, eu tenho fibromialgia, agora vou tratar a fibromialgia. Aí começa a tomar mais um medicamento. Aí o que vira no cérebro? Mais intoxicação, mais inflamação. E fica cada vez mais pesado, né? Sim. Então, quando eu vou atender uma pessoa que já está com cronicidade, já com medicação há tempo, eu já falo, ó, vai ser um processo longo, Sim. porque você precisa começar a pensar diferente, sentir diferente, ver diferente, e isso vai ser passinhos, né? Mas se a pessoa está afim de fazer a caminhada que eu fiz e que muitos estão fazendo, estou com dia 20, vou fazer uma sala que eu vou explicar, vou trazer sobre as emoções que fazem a gente se perder nessa diabetes, né? Então, a pessoa que está afim de fazer a caminhada, ela consegue. Isso é igual empreender, né? Por exemplo, a pessoa vai abrir uma empresa só porque a mãe mandou, porque o pai mandou, porque o filho mandou, não vai dar certo, né? Não vai dar Então, certo. o empreender na autocura da diabetes é esse. Eu tenho que querer dar certo, né? Então, se eu quero sair da diabetes, eu quero sair de todos esses sintomas que já estão comigo, eu consigo. Mas então eu preciso ter essa persistência, essa calma. Tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre falo essa frase. Parte da cura é o desejo de ser curado, né? Mas quando a gente fala o desejo de ser curado, é algo... Nossa, não sei por que não tá carregando minha bateria aqui. O desejo de ser curado, ele tem... O que é importante as pessoas entenderem, né? Não é só assim, eu quero a cura. Uhum. Só que esse desejo é um desejo de decisão. Sim. E a decisão é diferente de eu ir lá na Silvina, ou eu ir lá no médico, no nutricionista, no psicólogo, e falar assim, o negócio é o seguinte, eu tenho diabetes, ou eu sou ranzinza, ou eu tenho bipolaridade, eu tenho ansiedade, me cura aí, porque eu quero ser curado. Isso é Então as um pessoas desejo. têm... esse é o desejo, né? Só que esse desejo da fala, né, da frase, é o desejo interno de você se colocar em ação. Por isso que eu gosto da palavra decisão, Uhum. né? Porque ela envolve, né, ou a motivação, né? Porque envolve um motivo para eu agir. O meu motivo para agir é porque eu quero a cura, né? Então eu ajo e a minha ação não é só buscar um profissional. A minha ação não é só tomar um remédio. A minha ação é no orar e vigiar dos meus pensamentos, é a mudança no meu estilo de vida. E não é assim, gente, eu já tenho uma alimentação saudável. Talvez o saudável para você que foi saudável ontem não é mais hoje, né? Feijão não é bom para todo mundo, né? Então, o que eu quero dizer? Essa decisão, essa motivação, ela tem que ser interna. E nós precisamos guias e pessoas conosco, por quê? Porque um dia a nossa motivação vai para o brejo. Mesmo a gente tendo clareza. Ó, acabou a minha bateria aí. Essa decisão que vai para o brejo, olha, eu fiquei desde a adolescência, quando eu comecei a fazer o magistério, que eu estudava, eu aprendi a ter o pensamento positivo, né? Porque eu era uma pessoa muito deprimida já, né? Uma pessoa muito triste, sempre uma pessoa muito briguenta. Então eu sempre ficava, o pensamento positivo, todo mundo fala. Mas na hora do pega para valer, o pensamento positivo para de existir, ele vai para o brejo mesmo, né? Então é algo muito superficial, precisa ter a decisão, isso que você trouxe,
Se a pessoa não tem a decisão diária, ela vai voltar ao padrão antigo. Sim. E não vai conseguir fazer o caminho, porque, igual eu falei, né? Igual empreender. Abrir uma empresa não é fazer o CNPJ só, não. Né? Não é só ter o dinheiro e colocar lá na loja, não. Né? É fazer todo o processo para a empresa dar certo, né? Então, assim como na empresa, né? Uma empresa, ela é uma construção, uma empresa precisa de pessoas, né? Muitas vezes, o que nós fazemos numa empresa? Nossa, eu tô com uma dificuldade aqui dentro da minha empresa. Eu vou buscar o especialista para resolver, ou para trazer um olhar de fora do macro, porque eu aqui dentro, às vezes, eu não tô conseguindo ter a visão do todo. Né? E é isso que eu falo de ter um guia, de ter um profissional ou mais profissionais alinhados ao seu motivo para agir, ao seu propósito, ao seu sentido, né? Ou seja, eu preciso de alguém que me olhe de fora do macro, né? Para olhar os meus pontos cegos. E aí, quando a minha motivação estiver caindo, né? Eu vou ter aquela pessoa que ela vai me resgatar, ela vai dizer assim, lembra da nossa primeiro encontro, da nossa primeira sessão, que você me falou isso, daí eu falo, nossa, é verdade. Eu tenho muito mais motivos para continuar agindo, só que eu passo a validar aquele sentimento, porque aquele dia eu tô tomado pelo medo, pela tristeza, pela frustração, pela angústia. E não se... Aí você percebe que a psicologia positiva não é no sentido pense positivo, pense positivo. Não, você validou o teu sentir de frustração, aquela pessoa trouxe Nossa, ela trouxe uma esperança, ela trouxe um novo olhar, ela trouxe um acolhimento. E aí a tristeza, a frustração, ela deixa de existir naturalmente. Aí você fala, verdade, eu não tô sozinha. Verdade, olha, tem uma nova perspectiva, né? E você naturalmente mudou o seu sentimento sem ter que... Eu tenho que ter o pensamento positivo. Não, isso é balela, isso não existe. Né? Senão nós estamos fugindo das nossas emoções. E não existe emoção alguma que não seja saudável. O problema não é sentir raiva. O problema é eu deixar a raiva aqui presa no meu corpinho. Comandar meu corpo, minha vida, né? É porque essa raiva guardada que é a emoção maior que faz a gente ficar brigando e se tornar uma diabética, né? Então, nossa, tanta coisa. Eu vou baixar a live e pôr no YouTube, depois eu te mando o link, porque realmente você trouxe bastante informações que, para o meu trabalho, para as pessoas que fazem terapia comigo, para elas escutarem isso que você trouxe, porque isso faz a diferença, né? Eu sei dessa minha jornada, desde que eu comecei, se eu não tivesse sempre em grupos, com mentoras, com tô sempre fazendo cursos, a gente fala fazendo cursos, mas é terapia indiretamente, é alguém que faz a nossa empresa olhar onde está o ponto falho, né? Onde que está aquele buraquinho que está caindo, o dinheiro do lucro está indo embora, né? Então, precisa, se não está dando certo, se tu não está saudável 100%, é porque você precisa de um olhar diferente de um especialista, de alguém que vê aquilo que você não está vendo, né? E eu vou até dizer assim, que a gente vai ter que encerrar, né? Aí temos as duas com compromissos agora. Mas, Silvina, tem uma coisa, né, que eu falo assim, não existe fracasso. Existe desistência, né? E o que é importante a gente entender? Que às vezes a gente desiste, né? E aí eu vou dizer assim, eu fracassei? Não. Talvez é porque eu tô... Quando a gente olha para o macro, qual é o propósito, né? Qual é o propósito? Mas por que eu desisti da minha empresa? Será que você desistiu da sua empresa? Ou talvez você desistiu desse caminho, porque a empresa, às vezes, ela é a ferramenta para você colocar o teu propósito no mundo. E talvez você desiste naquele momento de forma mais sábia, porque é o mais sábio, porque você descobriu uma nova ferramenta, uma nova forma de trazer o teu grande propósito, o teu servir para o mundo.
Sim. Então, aí a desistência, percebe que ela não é desistência? E ela Não, também é não é fracasso? é uma mudança de rota. Mudança de rota. Sim. Então, a gente tem que parar de entrar, que a gente foi acostumado dessa forma, né? Se eu escolhi isso, eu tenho que ser isso pro resto da vida, né? Sim. Se eu fiz desse jeito, eu tenho que fazer desse jeito o resto da vida. E não, né? Então, que a gente possa entender que não existe fracasso, existe desistência. Só que quando eu falo de desistir, é a gente não desistir do nosso grande propósito de vida. Então, para quem está nos assistindo, às vezes o grande propósito é o quê? Eu estou comprometida com a minha cura, porque eu decidi me curar. Então, eu vou fazer tal rota, se precisar corrigir 10 vezes, 20 vezes, não tem problema. Porque você já recebeu a cura. Você só está caminhando dia após dia em direção a ela. Então, eu acho isso muito importante a gente deixar para as pessoas, né? Nossa, tá. Eu ficaria horas aqui te escutando e continuar. E o pessoal que está aqui também, com certeza está sendo agradável receber esse conhecimento, né? Então, obrigada da companhia de vocês, obrigada, doutora, de estar aqui. Daqui a um mês. E eu agradeço o teu convite, né? De poder passar um pouquinho da nossa mensagem. Isso, foi maravilhoso, né? Então, até amanhã, 11 horas, eu estarei de volta com outro convidado. Mas a doutora Mara vai estar de volta também. Gratidão, nossa, é tão bom. Estamos de volta. Isso, mês de maio eu estarei de férias, vou estar viajando, vou estar lá na Europa, né? Então, vamos voltar só em junho. Então, tá bom. Um beijão, gente. Obrigada pela participação de todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.